projeto de proclamação da República no Brasil não foi um projeto desvinculado de outros interesses. Partiu de uma estruturação social bem mais ampla, que também atingiu a esfera educacional. Cada vez mais a educação era vista como um instrumento que poderia estar em favor do Estado e a favor dos interesses desse Estado, então nascente, que buscava se constituir enquanto nação. Juntamente com a industrialização emergente no Brasil, a educação poderia ser um grande espaço propício para a formação do povo brasileiro. As iniciativas republicanas na educação e a organização do sistema educacional brasileiro. Educação e os princípios republicanos. A educação que se desenvolveu no Brasil com a República ainda não era ideal em um primeiro momento, não que hoje seja, mas ainda carregava muitas das precariedades vindas tanto da colônia quanto do Império. Desse modo, demorou um pouco para que a educação se efetivasse e se construísse enquanto um projeto realmente alinhado aos interesses estatais e atingisse efetivamente também um número maior de pessoas. Ao longo das primeiras décadas do período republicano, a educação formal ainda era limitada em seu alcance, atingindo principalmente as elites. Em razão da falta de recursos e profissionais qualificados, as escolas brasileiras seguiram formando intelectuais das camadas mais privilegiadas da sociedade. A maioria das escolas continuaria a operar em condições precárias, com professores mal preparados e mal remunerados. No entanto, a educação que buscava se implementar no Brasil naquele momento buscava sanar essas precariedades, principalmente buscava superar a grande problemática do ensino propedêutico em nível secundário, que havia sido a grande marca da educação imperial. Aos poucos, a educação brasileira buscava se encontrar e se alinhar aos ideais do Estado-nação, então em formação. A grande corrente que é utilizada para isso seria o positivismo. Um dos pensadores mais relevantes dos 1800 foi o positivista Auguste Comte, cujo lema era o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. O pensamento kantiano busca, acima de tudo, a ordem, ou seja, um meio social estável capaz de controlar o caos gerado pelas paixões humanas. Sob esta ordem social, pensava Comte, poder-se-ia construir o progresso. No Brasil, o impacto do pensamento positivista seria tal que parte do lema de Comte seria integrado à bandeira republicana. Ainda hoje vemos estampada na bandeira brasileira o lema Ordem e Progresso, certamente de inspiração positivista. Comte acreditava que aliando essa ordenação, essa disciplina, haveria por resultado, com certeza, o progresso. E desse modo também na esfera educacional. Se as escolas tivessem uma ordenação mais coesa, uma disciplina mais cuidadosa, também os educandos seriam mais bem-sucedidos. Também nesse espaço o progresso teria lugar. Então, por isso que o positivismo seria a base para as correntes conservadoras da educação no território nacional brasileiro, bastante alinhada com os interesses da nação emergente, que buscava superar as precariedades do império e se consolidar enquanto Estado nacional. A educação formal, no pensamento positivista, era o caminho para superar as duas primeiras fases do conhecimento humano, o pensamento teológico e o metafísico, antes de se alcançar a fase positiva. Nesse estágio, o conhecimento, as liberdades individuais e o bem-estar coletivo seriam universalizados. Em outras palavras, seria por meio de uma disciplina cuidadosa, de uma ordenação criteriosa,
que o indivíduo poderia chegar ao conhecimento realmente eficiente, ao conhecimento positivo, que era o grande objetivo da esfera educacional, segundo Comte. Para tanto, as escolas deveriam estar alinhadas com a ordenação e os interesses do próprio Estado, obviamente. O positivismo de Comte chegou ao Brasil em meados do século XIX. As ideias positivistas encontraram boa receptividade entre muitos oficiais do Exército. Com um currículo voltado para as ciências exatas e para a engenharia, a educação se distancia da tradição humanista e acadêmica, havendo uma certa aceitação das formas de disciplina típicas do positivismo. É importante perceber que, cada vez mais, as tradições que haviam estado presentes nos currículos brasileiros começam a se afastar daquilo que propunham durante a colônia, durante o Império, em prol de uma nova educação mais prática, mais empírica e também mais alinhada aos interesses estatais. Uma educação voltada aos trabalhadores, para que eles também pudessem fazer parte do Estado-nação. De certa forma, numa estratégia muito mais de controle e de disciplina desses núcleos sociais do que necessariamente uma educação emancipatória. As ideias positivistas coincidiam com os interesses republicanos de suprimir a herança monárquica e modernizar o país. Tanto militares quanto profissionais liberais e elites econômicas demandavam uma educação adequada ao país forte e moderno que se ambicionava. As leis republicanas, desse modo, exigiriam melhores condições para o desenvolvimento de instituições de ensino. Na busca por ordem e progresso, era fundamental que houvesse colégios mais organizados, professores com mais preparo e currículos claros e capazes de equipar os alunos para a vida cidadã no Brasil do futuro. Esse era um projeto bastante ambicioso, podemos perceber, mas ainda assim começava a lançar as bases para uma educação pública cada vez mais qualitativa. Ainda não era o ideal, nem mesmo hoje estamos em um patamar realmente que atenda a todos os núcleos sociais do Brasil, mas em relação aos períodos anteriores, era sim uma educação mais inclusiva. Os motivos estavam alinhados aos interesses estatais, é verdade, aos interesses de modernização e de industrialização do país, de agregar as elites a essa nação, de agregar os grupos de trabalhadores a essa nação, mas ainda assim se tinha uma preocupação maior do que as preocupações imperiais com a qualidade do ensino, com a qualidade do currículo e dos professores. O descompasso entre as ideias e a realização continuaria a existir, mas lentamente a estrutura da educação brasileira começaria a melhorar, tornando o ensino gradativamente mais disponível à população. Aos poucos, essa disponibilidade do ensino à população, ainda que inicialmente conservadora e tradicional, faria com que outras correntes e outras possibilidades pedagógicas fossem sendo gestadas, e aí sim em direção a um ensino mais aberto, mais dinâmico e mais participativo. Bons estudos, até a próxima aula!